Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, nos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa a partir da TV Câmara Bauru, com 10 anos da Rádio Câmara comemorados aqui para Bauru e para 22 cidades da região. A nossa missão, você já sabe, é discutir os desafios e as questões da gestão pública municipal. O presidente do DAI, Renato Purini, o Departamento de Água e Esgoto, está com as suas missões em andamento. Nós estamos num período de início de ano para fazer uma projeção para 2025 e, óbvio, a cidade tem as limitações de água de superfície para o abastecimento. E os desafios vão compondo o aumento de uma cidade de 400 mil habitantes. Renato, obrigado por vir aqui atualizar conosco esses desafios. Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui, uma casa que eu sempre respeitei demais, estive aqui por 4 mandatos, eu tenho muita alegria de poder estar aqui, especialmente com você, que durante essa caminhada estivemos juntos esse tempo todo, né? O Renato, portanto, conhece muito bem a função do Poder Legislativo e desse debate natural, propositivo sobre as questões da cidade. Eu falei da cidade de 400 mil habitantes, só para voltar nesse diapasão, nós temos alguns bairros com bolsões em andamentos na cidade, né? Ainda num levantamento recente do Plano Diretor de Águas, o chamado PDA, que virou lei municipal recente na cidade, tem aquelas diretrizes para serem atualizadas agora, mas a cidade vai crescendo muito mais rápido, isso sempre foi um tom, não só de Bauru, mas das outras, do que a gente tem capacidade, poder público, todas as instituições, de acompanhar. Se a gente olhar lá a Quinta da Bela Olinda, apenas com exemplo, os condomínios da Zona Sul, a gente já fala, tem novas frentes para colocar água, escola, esgoto e etc. Não há dúvida. E na realidade, Nelson, são duas frentes complicadas de gerir, né? Uma frente que é a questão do aumento de população e de consumo, naturalmente de água e de outros itens do poder público, mas ao mesmo tempo a mudança climática que a gente está vivendo, a gente está no meio dela, né? Algo que a gente imaginou que pudesse ser para o futuro chegou. Então nós estamos vivendo um momento climático muito complicado. O ano passado tivemos uma seca bastante extrema, né? Muito diferente de outros anos. Este ano não está sendo diferente, né? Nós tivemos um fevereiro mais quente dos últimos, pelo menos, 70, 75 anos, com pouca chuva. Então são grandes desafios, tanto do crescimento populacional como das mudanças climáticas. E o poder público, para enfrentar isso, ele tem uma velocidade que às vezes não consegue efetivamente acompanhar. E é uma velocidade burocrática, estrutural e financeira também. Qualquer investimento em infraestrutura de geração e de produção de água, ela não é pequena. Você tem de um lado a produção de água subterrânea, que são os poços, né? Você tem o que envolve os poços, não são só os poços, mas aí nós entramos em adutoras e reservação. E ao mesmo tempo nós temos as interferências e as intervenções em águas superficiais, especialmente o Batalha, que é o nosso principal manancial e os seus afluentes. Nós temos que cuidar mais do Batalha, a gente vem cuidando, porém os investimentos também são altos para a gente poder recuperar e poder aumentar a capacidade do Batalha. Pensando nessas duas diretrizes, já que eu a citei aqui, o Plano Diretor de Águas, o SUDAI está fazendo nesse momento a contratação da revisão e atualização dele, porque a gente vai tendo, em função dessa dinâmica que já comentou, o dado, por quem é especialista no setor, lá atrás foi a Hidrosan, para quem não lembra do estudo, lá de 2015, olha, já faz 10 anos em relação a isso. O Plano Diretor nós estamos atualizando aqui de 2008 na cidade e assim sucessivamente a atualização dos desafios. O PDE de 2014. Perfeito. Neste caso, nós temos algumas dinâmicas de interligação, setorização e reservação que me parecem que estão na lógica ainda do DAI, mas tem esses fatores novos para vocês irem compondo? Na realidade, houve uma série de intervenções por parte do DAI, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos. Para se ter uma ideia, em 2022, o município, né, a cidade dependia em torno de 40% do Rio Batalha, hoje nós estamos em 20% de dependência do Rio Batalha, ou seja, 25% da cidade, 1/4 da cidade depende do Rio Batalha. Então, em 2 anos, nós reduzimos aí em quase 20% mais ou menos a dependência do Batalha. Mas ainda não é suficiente. E não é suficiente porque nós temos uma mudança no comportamento do rio, no comportamento da bacia. Para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, você tinha a recarga da represa de uma forma muito ágil. Hoje, por conta da diminuição e do rebaixamento dos aquíferos e tudo mais, né, dos lençóis de água, hoje se a gente fica aí 30 dias sem chuva, 25, 30 dias, a gente começa a flertar um pouco até com rodízio e tudo mais. Então,
o que a gente tem que fazer, e a gente vem fazendo esses investimentos. Então foram feitas várias interligações, manobras, para poder melhorar e distribuir essa água melhor. Regiões onde tinham sobra de água, entre aspas, de poços, a gente conseguiu, por exemplo, o Bela Vista hoje está totalmente fora do circuito do Batalha. Por quê? Fizemos uma interligação lá do 9 de julho, através de uma adutora. Também a setorização. Que é a setorização, exatamente. Fizemos uma adutora ainda durante a crise hídrica do ano passado, então tiramos o Bela Vista. Tudo isso, todas essas são ações que são ações um pouco mais rápidas por parte do DAE, para reduzir efetivamente a dependência que nós temos do Batalha. Mas nós temos que ampliar ainda e reduzir mais a dependência para poder dar uma tranquilidade para algumas regiões da cidade. A gente vai fazer um pouco de destaque naturalmente por causa das questões do Batalha, que são obras mais robustas e complexas. Quando se fala em setorização ou interligação dessas medidas do dia a dia, redistribuição de acordo com as regiões da cidade e as médias de consumo, ela tem algum sentido, alguns bairros que os moradores, de forma leiga no dia a dia, falam, olha, eu estou preocupado porque a setorização aqui não faltava água em alguns períodos na minha casa, ou isso tem a ver com fluxo de consumo, calor e aumento natural? Basicamente são dois os motivos. Às vezes são problemas pontuais de rede, então às vezes quando isso ocorre a gente pergunta o endereço, o local e vai até lá, e muitas vezes é um problema local da rede. E também acontece o alto consumo, especialmente nos finais de semana. Quando as pessoas estão em casa, a temperatura muito alta, então há alguns pontos do dia em que os reservatórios eles chegam próximo de zerar e aí a água que entra ela sai, porque o consumo realmente é muito alto. Chega na noite, a noite diminui e aí os reservatórios todos. Nós precisamos investir ainda em produção de água e reservação de água para que a gente possa sanar. Por exemplo, região norte, que é onde nós temos lá os condomínios no Vargem Limpa, são quase 2.000 unidades que foram feitas, nós temos mais 3.000. E outras com projetos aprovados. Exato, outros com projetos aprovados. Dentro desse projeto, naturalmente, há as contrapartidas tanto de produção como de reservação. Nós temos ali o Aliança, que é um assentamento com 800 casas, ou seja, e ali a gente não tem como medir a água que vai para ali, mas essa água vai, E aí ele é fornecimento sem receita. Sem receita. Não é o fornecimento, quer dizer, na verdade, o famoso gato, E a gente não consegue cortar isso porque, enfim, há uma série de pressões, as pessoas estão ali e essa água acaba indo para lá, são 800 residências. Então, em alguns momentos do dia, a gente tem problema. Nós estamos fazendo a licitação do Poço Zona Norte 2, que vai ficar próximo lá do Vargem Limpa. Então, esse Poço Zona Norte 2, que está sendo licitado, ele vai abastecer aqueles condomínios. E aí a gente tem uma folga aqui na região do Meridota, Quinta da Bela Olinda, para poder abastecer esse setor, Pousada, Vila São Paulo. E além do Zona Norte 2, nós temos um processo já em andamento de contrapartida de mais um poço no Meridota para aí resolver o problema. O consumo realmente naquela região é bastante alto. Você fez referência às ocupações, enfim, a dinâmica social e econômica das cidades, mas os clandestinos eles têm um peso aqui, sem nenhum demérito da situação, lógico, uma realidade que a gente tem que lidar com ela, infelizmente, como as outras cidades, para esta capacidade de planejamento. Vai faltar para alguém quando você coloca um bloco de centenas de moradias, sem a regularização num determinado ponto da cidade. E aí você entra naquele índice de perdas, Isso acaba entrando no índice de perdas. Veja, há um desafio que é nosso também, do município, que é a regularização desses loteamentos clandestinos. Inclusive a prefeita, ela enviou à Câmara um projeto de lei, dentro desse projeto, entre outras coisas, há a criação da Secretaria de Habitação. A Secretaria de Habitação ela vai atuar de forma central na regularização desses loteamentos clandestinos para que a gente possa efetivamente colocar rede de água nesses locais, abastecer estes locais e também cobrar por esta água, porque hoje nem isso a gente pode fazer. Então, há necessidade dessa regularização e a Secretaria, porque a CEPLAN hoje não consegue abraçar isso tudo, não tem gente, não tem mão de obra para isso. Então, com a Secretaria de Habitação, acho que a gente consegue regularizar isso e trazer esse pessoal para dentro do sistema e aí, então, dimensionar o que isso representa. Falando de coisas mais estruturais, a revisão do Plano Diretor de Águas, que é a grande lei das questões estruturais de abastecimento, rede, reservação, que você possa não conhecer aqui na cidade, você que nos ouve e assiste. E, de outro lado, um estudo muito interessante, inclusive tem relatório para ser apresentado agora do SACRE, que fala da outra parte, qual é a qualidade da água que a gente tem debaixo da gente aqui da terra e como a gente pode explorar melhor essas regiões da cidade por causa do rebaixamento ou não. Exato, a gente tem aí, nós vamos ter alguns dias aí de workshop com o Projeto SACRE, professor Irata, uma das grandes assumidades em aquífero Guarani no país.
Então vai ser muito rico para nós, porque Bauru é privilegiado na questão do aquífero Guarani. Nós temos um aquífero muito raso. Para você ter uma ideia, conversava com um amigo esses dias, em Marília eles perfuraram um poço para o aquífero Guarani, 1.500 metros de profundidade. Nós atendemos aqui o aquífero Guarani com 300, 350, com a mesma vazão de 1.500 lá. Então, desse lado é bom. Por outro lado, por conta de termos o aquífero aqui, na área urbana nós já temos aí uma sobrecarga de poços. A gente não consegue mais perfurar poços na zona urbana, por quê? Porque um poço interfere no outro, a gente começa a ter o rebaixamento e a redução de produção de água. A diferença de distância entre um e outro, mínima aí, com esse grande volume concentrado. Inclusive o nosso projeto agora que está em andamento, que são os 4, aquele complexo, aquele condomínio de poços, na região do Val de Palmas, é mais afastado da área urbana. Aquele local foi determinado pelo DAE, hoje é SP Águas, pelo mapa hidrológico. Nós vamos ter 4 poços com 1 quilômetro de distância cada um. Poços que eu acredito que passe de 200 metros cúbicos por hora. E esses poços aí sim, numa região mais afastada, vão poder ajudar a gente a reduzir ainda mais a dependência do Batalha, especialmente na região do Alto Paraíso. E com esse sistema a gente consegue aí, provavelmente, manter no Batalha apenas o Independência e o Ouro Verde e as adjacências ali. Com essa fala, a gente fala muito dos desafios estruturais para pensar a cidade um pouco fora da caixinha, sempre que possível. Tem o estudo da questão subterrânea, os estudos e as revisões da questão da água de superfície. Você vê a Secretaria de Habitação, a gente fala muito em aproveitar áreas urbanas para o adensamento da população, como aconteceu recentemente e gerou enorme demanda no caso do DAE, para mais de 5.000 moradias só da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Exato. Quando a gente fala em botar mais gente no espaço vazio, tem mais demanda lá para o DAE. Tem mais demanda, mas quando a gente faz isso de forma regular, por exemplo, essas demandas de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, as contrapartidas são pesadas, elas são pesadas do ponto de vista de água. Não só em UFESP, em retorno financeiro, mas em reservação e produção de água. Então, por exemplo, lá tem um novo empreendimento saindo, lá nós vamos fazer um poço, eles estão fazendo 2 reservatórios grandes. Já aqui para cima, em um daqueles empreendimentos, a contrapartida é um poço aqui na Zona Norte, próximo do Meridoto. Ou seja, quando você tem algo regularizado, regular, você consegue cobrar não só a contrapartida, mas a mitigação, que são coisas distintas, né, Nelson? Sim. Contrapartida é aquilo que o empreendimento oferece ao município por poder usar o seu espaço. Mitigação é mitigar o impacto. Esses poços são mitigação. Sim. Ou seja, você vai criar um consumo aí de 5.000 residências. Adicional, e eu adicional, vou você tem que mitigar. Exato, você tem que mitigar. Porque eu tenho a outra parte da cidade para abastecer. Então, isso que você está fazendo, você tem que colocar no teu preço aí para você fazer esse poço. Muito bom. Na questão de águas ainda, de poços do dia a dia, os outros desafios estruturais de andamento dos poços, sempre quando tem muito calorão, e Bauru é muito quente, Renato, a gente volta para aquela discussão aqui histórica, está em todos os presidentes do DAE conosco aqui. Você tem bombas full time, quase utilizando. O ideal é que a gente lá por volta das 19 horas às 21 desligassem as bombas, até porque a energia na tabela é o dobro, né? É a nossa conta nacional aqui concessionária, mas por força desses fatores, as pessoas estão chegando em casa e não conseguimos fazer isso. Ou seja, pagamos uma fortuna a mais de energia elétrica, exatamente do valor do pico, e as pessoas consumindo mais a bomba tem uma vida útil menor, não há dúvida. Consumo muito alto. Veja, nós temos hoje uma lagoa, né, a lagoa de reservação, porque o Batalha a gente reserva essa água e depois fornece essa água lá na ETA. Nós fizemos o estudo da batimetria, que é conhecer o leito da represa para poder no futuro fazer o desassoreamento e tudo mais, ou o alteamento. Muito se fala lá 3,40. 3,40 de profundidade é no ponto de captação onde a água entra nas bombas. Quase praticamente só ali. É só ali, é só ali. A profundidade média da lagoa é 1,30 m. Ou seja, como é que nós vamos reservar e oferecer água para as pessoas com uma reservação de 1,30 m? E o que nos deixa mais agoniado, Nelson, e é o trabalho que a gente conversava, que nós estamos trabalhando a questão do alteamento da represa para poder aumentar a reservação, é que toda a chuva que nós tivemos em dezembro e janeiro, essa água não foi reservada. Essa água saiu pelo vertedor e foi embora seguir o curso do rio. Por quê? Porque nós não temos a reservação. Fazer o desassoreamento é importante, e será feito. Porém, nesse momento, por conta até dessa profundidade pequena, se a gente mexe no leito do rio, a turbidez da água sobe demais e a gente não consegue tratar. A turbidez o que é? O barro sobe aquele lodo. Tem que parar o sistema. Esse você não trata. Por quê? Porque a reservação é muito pequena. Então, qual é o passo que a gente vem fazendo? Já tem um estudo feito, a gente está bem avançado nisso.
levantar provavelmente em torno de 2 metros a barragem da represa, da lagoa, poder aumentar em 2 metros a reservação. A prefeita me cobra todos os dias, isso há meses, né? O aumento de reservação, aumento de produção. E agora nós avançamos muito nessa ideia, que é uma ideia que talvez seja mais rápida e mais eficaz. A gente poderia aumentar aí, alteando em 2 metros a lagoa, pelo menos em 3 ou 4 vezes o volume de água que a gente pode reservar. Isso é movimento de terra. licença para fazer o paredão ali? Precisa de pelo menos um protocolo de licença, mas especialmente nós precisamos ter um estudo de estrutura, né? Porque é uma barragem de terra, se aumentar 2 metros de água, você imagina as toneladas de peso de água que essa barragem vai ter. Então nós estamos terminando esse estudo para poder avançar com o DAE e fazer algo de forma mais emergencial, mas claro, nós vamos precisar ter chuva também para ter essa reservação. Então são 2 ações importantes. Os poços do Val de Palmas, que a gente está trabalhando, inclusive deve vir um pedido de financiamento agora, e o alteamento da represa também aumentar o volume de reservação. Para detalhar um pouquinho mais essas frentes, a gente estava falando numa situação lá de aprofundar, né, tirar barro ou sedimentos da lagoa, tem a questão da turbidez, a água fica suja, então, opa, não vamos mexer, foi sempre uma dificuldade. Já tentamos né, mexer, mas em relação aí... a isso. Então vamos aumentar o paredão da barragem, precisa só desse estudo. Esse estudo, o próprio DAE vai concluí-lo, não precisa contratar com terceiros? Na realidade, nós estamos fazendo um estudo em conjunto com uma instituição, de forma gratuita, com um engenheiro de estruturas, desse tipo de estrutura. É um projeto básico, né? O projeto executivo não é algo complexo que eu acho que o próprio DAE consegue fazer dentro do projeto básico. Por quê? Porque basicamente são cotas e estacas, né? Então, com uma topografia bem feita, a gente consegue fazer, inclusive, eventualmente, a própria equipe a própria equipe da Secretaria de Obras pode fazer essa obra, porque é movimento de terra, né? É barranco. O que nós precisamos entender é o seguinte, qual é o tamanho da base que nós precisamos para segurar esse tanto de água? Esse estudo vai mostrar isso para a gente. Tá. Depois você alarga, colocando pelo menos mais 2 metros ali, a quantidade Sim. de água que você represa naquela situação. Quem conhece Londrina, outras cidades que me vem à cabeça aqui, tem esse processo urbano, inclusive, depois fica o parque na cidade. Nós conhecemos Curitiba, Curitiba tem lá uma reservação com 55 bilhões de litros. E é só água de chuva, Nelson. Não tem nenhum rio que chegue nesse local. São 55 bilhões. Para você ter uma ideia, nos anos de 2021, 22 e 23, antes de ter essa reservação efetivamente feita, eles ficaram 3 anos em rodízio. Por quê? Porque tinha água. Hoje eles têm lá 55 bilhões de litros e uma tranquilidade maior, aumentando a reservação. A gente espera com 2 metros ampliar em 3 ou 4 vezes a reservação, o espelho d'água vai passar por baixo da pista, vai lá para cima, e aí você cria inclusive um próprio, que você falou, você cria um parque linear, é um ponto até de desenvolvimento, de vetor de crescimento da cidade. Pode ser que isso estudo vai ter que dimensionar se com essa quantidade de água que eu represo a mais, quanto que eu atinjo das margens, de alagamento. Afluentes, alagamento, eventualmente em algumas propriedades. Esse cálculo está sendo feito, a gente já tem mais ou menos a quantidade de alagamento que nós vamos ter lateral, inclusive já estamos conversando, tivemos uma reunião essa semana, na segunda-feira, já com um dos proprietários das terras laterais ali, para avaliar se fazemos uma desapropriação ou se eventualmente entramos num acordo, porque além desse alagamento a gente precisa de terra para altear, e essa terra viria dessa lateral, e avançou bem, eles foram bem receptivos, eles têm a intenção de nos ajudar, isso está andando bem. Essa é uma obra que cria a condição de reservar mais, e ela pode ser mais rápida do que a questão de uma nova reserva, por exemplo? Não tenha dúvida, e veja, não é só a questão da rapidez, mas nós vamos ganhar tempo. No plano diretor de águas de 14, dizia que a opção de busca de água superficial era no Rio Batalha, a 21 quilômetros da captação, lá para o lado de Avaí e tudo mais. Com essa atualização do plano, nós precisamos entender o seguinte, será que ainda é a opção o Batalha? Tá. Né? Será que o Batalha não precisa descansar? Será que... Porque é um investimento de centenas de milhões. Isso tem que se dissolver no tempo. Quanto tempo nós vamos ter de água? Porque se nós estamos com um problema no Batalha aqui, acima ele vai ter também. Então nós vamos incluir outras discussões, inclusive o próprio Tietê, não tenho tranquilidade de falar disso, não tenho problema nenhum em falar que o Tietê talvez possa ser uma opção. Se o Batalha está a 21, o Tietê está a 28. Mas aí é um volume de água para 50, 60 anos. Mas a gente ganha com essa reservação tempo para discutir isso, né? A gente consegue, com esse aumento de reservação, ganhar um prazo para discutir com a sociedade qual que é a melhor solução para o futuro de fornecimento de água superficial. Né? Por razões que você já explicou, de praticidade ali e de resposta mais rápida e segura, aumento da barragem da própria lagoa hoje é o primeiro plano em relação a novas reservas, enquanto esses estudos e outras opções estão sendo realizados. São 2 planos. O aumento da barragem, o aumento da reservação e o complexo de 4 poços. Então nós já temos
um poço que será feito com recursos do DAI, em torno de 10 milhões de reais, um segundo poço em uma contrapartida de um empreendimento, mais 10 milhões de reais. Aí temos 2 poços, então é P1, P2, P3 e P4. O P3 e o P4 seriam inclusos, além deles, 4 adutoras que ligariam esses 4 poços a 2 reservatórios novos também que faremos. E esses 2 reservatórios, uma grande adutora ligando o Val de Palmas até o Alto Paraíso, uma adutora em torno de 8 quilômetros. Nós estamos falando em 40 milhões de investimento. Só essa adutora em torno de 13 a 14 milhões de reais. Então nós montamos um projeto de lei, já conversamos inclusive com alguns vereadores, com o presidente da Câmara, e devemos enviar já nessa próxima semana um projeto de lei autorizativo para que nós possamos buscar no mercado um financiamento para isso, seja através da Caixa Econômica Federal, de outra instituição, até talvez do Ministério das Cidades, com taxas. Vamos buscar as melhores taxas. O DAI fazer o financiamento. O DAI fazer, naturalmente, que isso entra no nível de endividamento da Prefeitura. Quem pagará é o DAI, né? O DAI paga por isso, mas o nível de endividamento é da Prefeitura. Então, a gente entra como subsidiário disso. Pagamos dentro do endividamento da Prefeitura, porém a gente tem velocidade para realizar isso, porque o investimento de 40 milhões hoje, infelizmente, o município dá especificamente, não tem como fazer. Né? Você já conversou com a prefeita em relação à questão do outro projeto executivo, ela gravou recente conosco, está a entrevista no ar das perspectivas de 2025, porque ela também tem a demanda lá de financiamento para algumas frentes, terminar alguns bairros, ou seja, a capacidade de garantias um influencia no outro. Um interferir no outro. Exato, por isso, inclusive, nós fizemos um esforço lá para, enfim, pedir o mínimo. A gente imaginava até poder pedir para investimento também em energia fotovoltaica, porque em energia fotovoltaica, Nelson, o que você investe, você recupera. Com a economia que você tem na conta mensal, você paga a parcela e sobra dinheiro. O problema é que nós vamos gastar aí uma usina solar para o DAI em torno de 50 milhões. Eu entraria no limite de endividamento da Prefeitura e aí eu possibilitaria a Prefeitura de fazer os investimentos nos outros setores de infraestrutura. Então, a gente está buscando outras ideias aí, a fotovoltaica tem alguns modelos de PPP, de parcerias com fotovoltaica, que a gente está começando a dialogar, ver se a gente consegue fazer com o dinheiro da iniciativa privada a questão da fotovoltaica. Dos 4 poços pulmão, que a gente fala, a prefeita também, lógico, comentou, porque é uma diretriz natural, né? Falou sobre isso, naturalmente a prioridade da comunidade, de reduzir ainda mais a questão da capacidade do Batalha de servir a esses setores da cidade. A região central aqui tem muita importância nisso, uma área de comércio e serviço na cidade de Porto Médio, dispensa comentários. O Estado fez uma boa ação lá em relação à limpeza dos principais afluentes, mas ele havia indicado que ele ia colocar um dinheiro para os 4 poços. Isso acabou não acontecendo, porém eles fizeram um investimento alto. Eu acredito que eles têm um gasto ali 2 a 2 milhões e meio de reais na limpeza dos afluentes, dos afluentes do Batalha. Né? Eu vi no local e eles realmente, porque ali você olhava os afluentes, você não enxergava a água, era só taboa, mato e a água correndo naquele meio. Eles canalizaram toda essa água, então hoje essa água o fluxo está melhor ali. Chega até o Batalha e alimentam o Batalha. Agora, o investimento dos poços realmente acabou não acontecendo. Existia lá atrás um esforço do governo de poder fazer esse investimento, mas optaram por deslocar esse dinheiro para outros setores, enfim, e não investir em água efetivamente, né? Então a gente está buscando, 2 deles a gente vai conseguir localmente, os outros a gente vai buscar o financiamento para dar velocidade. Nós precisamos resolver o problema, Nelson. Com isso que eu estou dizendo a você, a gente reduz a dependência do Batalha pela metade que é hoje. Então se a gente aumentar a reservação e os postos, a gente fica com 12% da cidade dependente do Batalha, com o alteamento a gente praticamente resolve o problema nas contas que a gente faz lá por pelo menos 8 a 10 anos. Para o consumidor que é imediatista, está no dia a dia, é compreensível numa cidade novo, com calorão, a questão da onda climática. Nós temos janeiro e fevereiro com índices de chuva muito ruins, a média do final do ano também, a gente tem chuvas grandes com trombadas esparsas. Nós estamos no meio de março aqui gravando, se continuar esse calorão do jeito, a gente vai ter que pensar na condição atual com rodízio, de alguma forma. Sim, nós já estamos pensando nisso, a gente tem que ter a responsabilidade de entender que se chegar o momento a gente vai ter que avançar nisso. No ano passado essa decisão ela acabou demorando um pouco e quando foi tomada, já foi tomada num momento extremamente crítico. Era muito mais crítico. Muito mais crítico. Então a gente já teve uma redução na vazão das bombas para poder melhorar ou segurar um pouco o nível da represa da lagoa, mas ela vem baixando. E a gente está muito atento de que nós não vamos deixar chegar num nível que chegou o ano passado, lá em maio do ano passado, abril, maio do ano passado, que ela chegou a 1,50, ou seja, criou-se um caos à época. A gente está avaliando
E nós precisamos ter chuva essa semana, até o final da semana, início da semana, senão nós vamos ter que começar a avaliar, de repente, um rodízio de 1 por 1, aí um dia com água, um dia sem, e não há como esconder isso, né? Claro, nós temos a expectativa de chuva, mas se ela não vier, a gente vai ter que segurar agora, até para podermos passar nos picos de falta de chuva de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque a gente preserva a lagoa agora. É melhor preservá-la agora 1 por 1 do que esperar e já começar com 24 por 72, aí causa um transtorno muito maior. Até porque o histórico que a gente tem, né, a gente tem que falar da nossa cidade de forma coerente e aberta, nós temos até setembro e outubro aí um período de pouca precipitação. Pouca precipitação e historicamente, e de 1 ano ou 2 anos para cá, isso se agravou, né? Se agravou, então, é isso, né? A velocidade do poder público e os recursos, eles não são proporcionais a este tempo de 1 ano para o outro, né? Esse tempo que antes a gente tinha várias chuvas, hoje a gente não tem mais. Então a gente fica correndo contra o tempo para poder ir minimizando. Vai minimizar de uma vez? Não, é um processo, né? É um processo que a gente está lutando para poder diminuir esse desconforto das pessoas. E nós vamos atingir, com esse projeto que eu falei para vocês, especialmente, em resumo, os 4 poços e mais o alteamento, a gente resolve o problema. Agora, isso não se faz em meses, isso leva algum tempo. Altear uma represa em 2 meses, mas é só aumentar. Não, mas você tem que ter um cálculo estrutural, porque senão vem uma chuva e derruba tudo, leva tudo, enfim. Então, não é um açude, e açude já é perigoso. Seria tão bom ser rápido, mas a gente sofre mais do que todo mundo porque a gente quer ver as coisas acontecerem, mas tem um tempo aí de maturação. Mas a gente tem aqui uma capacidade desse tipo de obra, da natureza dela, se tudo der certo, pensar no próximo ano. Sim, eu acho que para o próximo ano a gente tem uma realidade de solução definitiva, né? Porque quando você fala em poços é uma solução para um setor da cidade. Quando você fala em poços e alteamento, é uma solução definitiva para os próximos anos. Por quê? Porque se a gente chegar em dezembro, novembro, dezembro, que é a época das chuvas, com esse alteamento pronto, e ele estará pronto, porque ele é rápido, né, depois do projeto pronto, em 60 dias faz, a gente consegue guardar essa água. Nós fizemos um cálculo lá, a chuva de dezembro e janeiro, se nós tivéssemos reservado essa chuva, nós teríamos água aí para aproximadamente 60 dias. Né? Então, e hoje nós temos água para 20. Então, nós passaríamos por esse momento de uma forma muito mais tranquila. Pensando no plano diretor de água, sem perder aqui o detalhe de pontos importantes, tem uma previsão que vai ser atualizada, como a gente falou, né, chamado PDA, para você que sempre repito, está acompanhando e não domina essas questões estruturais, de atualizar as questões de reservação. Estou pensando os 4 poços pulmão aqui, sim, porque nesta região da cidade tem o Alto Paraíso, que foi um investimento estrutural feito lá. Tem um reservatório de 6 milhões de litros. O PDA indique também para a gente onde a gente vai ter que, diante da nova configuração da cidade, colocar grandes reservatórios para os poços de superfície também segurar a onda um pouco. Exatamente. Não só isso, mas uma rede de interligações. Por exemplo, na época da crise hídrica, nós tínhamos lá o poço do Otávio Razzi. O poço do Otávio Razzi nós fizemos, além de abastecer aquele setor, nós fizemos uma interligação para ajudar a abastecer o Redentor e mesmo assim, metade da água produzida pelo Otávio Razzi ficava, a gente desligava a bomba em alguns momentos. Inclusive os pipas, as carretas pipa, muitas delas se abasteceram naquele poço. Ele é um exemplo de outro, por exemplo, Manchester, o poço do Manchester produz muito mais do que o consumo. Lá nós precisamos melhorar a reservação, mas o poço tem muita água. Fazermos um cinturão de interligações para que a água, por exemplo, do Otávio Razzi, quando sobrar, ela possa ser, através de manobras, trazida aqui, por exemplo, para o Alto Paraíso, para o Independência, para o Ouro Verde. Isso é possível fazer. E dentro do plano diretor, fazer esse estudo de como a gente conseguiria, com a rede que a gente tem hoje, e eventualmente outras intervenções, fecha um registro lá e abre um registro para outro setor onde não falta água, né? Esse é um outro desafio, mas que dentro do plano diretor eles conseguem prever. Falou de questões estruturais e sonho, eu lembro de uma matéria lá por volta de 2013, no talude da ferrovia, lá embaixo da Piratininga, falando que vocês estão conversando com Agudos, tem o prefeito, sim, felizmente, que é mais próximo do que ainda já tinha antes, que é o Rafael, sim, que era o chefe de gabinete, sim, do governo Suelen. É evidente que isso facilita, o Sandro Bola já conversou. Nós temos uma reunião, né, a prefeita, os 3 prefeitos. Tem uma área de brejo ali, com um grande talude da ferrovia. Estou lembrando do talude pequeno da Lagoa para lembrar desse talude lá, que o pessoal sonha como um grande dique. Não precisa ser do tamanho de Curitiba, mas... É que, na verdade, a gente... Se isso seria possível. Ambientalmente, a gente tem que dialogar com mais tempo. Por quê? Conversando com esse técnico que está fazendo o nosso projeto, nós avaliamos, inclusive, fazer uma reservação acima, não onde é hoje
a nossa barragem, mas fazer metros, algumas centenas de metros acima. Ele disse o seguinte, olha, se a gente fizer uma... Aqui nós temos que tirar essa, não pode represar em 2 pontos. Aí a gente tem que desfazer a que nós temos hoje. Tá. Então, ambientalmente falando, os desafios são muito grandes. Não daria para duplicar. Não dá para ter 2, entendeu? Não dá para ter 2. Porque a legislação não permite? Não permite. Tá. 2 captações, entendeu? Então, se a gente pudesse fazer mais acima, seria muito mais fácil. Falaria lá 1 metro, 1,5 metros e reservaria mais água. Inclusive, tem gente no governo que fala, vamos fazer, depois a gente resolve. Mas, infelizmente, não é tão simples assim, né? Quando você mexe com questões ambientais, isso implica uma série de questões legais e que a gente tem que tomar cuidado. Tá. Para aproveitar e comentar uma coisa mais pontual, o DAE acaba de adquirir algumas máquinas, Renato, porque no dia a dia, né, o pessoal fala, pô, recorta o meu asfalto aqui, o nosso terreno de arenito é ruim, aí não faz a compactação, afunda, é retrabalho. Nós compramos 6 conjuntos de equipamentos de corte de asfalto, de compactação de asfalto, equipamentos manuais, né, mas enfim, equipamentos que você leva em cima do caminhão e então nós vamos passar a melhorar esse serviço, porque realmente é um gargalo do DAE. Mas não basta isso, nós estamos agora procurando um local onde a gente possa armazenar terra, porque essa terra que a gente tira de lá, ela precisa estar seca, não pode ser molhada, então você tem que ter uma terra mais seca. E ao mesmo tempo a gente quer um espaço para poder misturar aquele resíduo de construção, aquele pedrisco de construção, o RCC, para melhorar a base, porque o afundamento, ele não é apenas pelo corte e a compactação. É por conta da base dessa base de terra estar instável por estar úmida. Então, a gente já comprou o equipamento, deu condição para a equipe trabalhar e agora nós estamos procurando esse espaço para fazer essa mistura entre terra e RCC e melhorar a base. Aí eu acho que a gente resolve, porque nós somos a capital da terra branca, né, Nelson? É uma areia, né? Não cabe lá na Cava do Chapadão, próximo lá junto, porque lá já tem o projeto da Asta em fazer o RCC com... Na realidade esse RCC a gente pode usar o deles, o problema é que nós precisamos de um local coberto para essa terra. De fazer uma coberto. Nós temos lá no Pagani ali, nós temos um dos almoxarifados do DAE, porém está ocupado com tubulação e tudo mais, a gente está vendo se consegue remover dali para outro lugar e levar essa terra, fazer lá uma cobertura, porque o problema é o tempo, né? Se chove em cima, ela precisa secar, e isso precisa ser misturado depois. Mas nós vamos atingir isso, com esse investimento que nós fizemos, já melhorou e vai melhorar mais, a gente está investindo em caminhões também para poder... o nosso desafio é tapar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Há um termo de ajustamento com o Ministério Público de até 7 dias, mas o desafio é no máximo um dia, no máximo um dia. Renato Purino, obrigado por conversar conosco aqui, atualizar os principais pontos. Você sabe dessa dinâmica nossa aqui, a gente vai sempre chamando para poder conversar. E você sempre muito bem informado, isso é bom porque a gente, além de passar para as pessoas aquilo que a gente vem fazendo, a gente nas conversas aqui consegue várias boas ideias também para poder colocar. Obrigado. Imagina, obrigado. Se você acompanhou, a gente falou aqui de plano diretor de águas, do IRATA em relação ao estudo SAC, da prefeita Suelen Rossim, dos planos imediatos. Tudo isso é documento público, está disponível na página da TV Câmara no YouTube. Você pode assistir como essa entrevista a hora que você quiser. No caso do Renato, é só digitar Purini. Fácil assim. Até nosso próximo encontro.